Olá, eu sou Sara. Hoje vou contar a história de uma casa mal-assombrada, onde a personagem teve que aprender a lidar com o fantasma daquele lugar. Eu estava noiva e meus pais queriam me dar uma casa de presente, para que eu pudesse começar minha vida depois do casamento. Com as economias que guardaram por anos, meus pais compraram uma casa simples, antiga, em um bairro afastado. Eu e meu noivo ficamos felizes. Era o nosso começo. Como o casamento seria no fim do ano, meu noivo se mudou primeiro. Nos dias de folga, ele fazia reformas. E aos fins de semana, eu ia ajudar. Depois de ajudá-lo, eu me deitava para descansar, enquanto ele ficava na sala, jogando videogame. Foi nesse dia que tudo começou. Assim que fechei os olhos, eu senti uma presença, como se alguém estivesse me observando. O ar ficou pesado, denso, mas achei que fosse apenas cansaço. Até que eu vi uma névoa bem na minha frente. Ela estava sobre mim e apertava o meu pescoço. Eu estava acordada. Eu via meu noivo na sala, mas não conseguia me mexer, nem falar, nem gritar. Foi quando lembrei de uma reza que, quando eu era criança, tinham me ensinado para momentos como aquele. E ali, presa, eu rezei, com toda a força que eu tinha, até que consegui gritar. E naquele instante, tudo parou. Meu noivo veio correndo. Eu não conseguia nem falar o que tinha acontecido. Mas eu sabia. Aquilo não tinha sido um pesadelo. O tempo passou. A casa ficou pronta. Nós nos casamos e eu me mudei de vez, levando comigo minha cachorrinha. E em uma noite em que estava sozinha em casa, novamente aconteceu. Eu sentia alguém me observando. E não era só isso. A sensação de ódio era nítida, como se algo ali não gostasse de mim. Eu estava deitada no sofá. Minha cachorra estava aos meus pés. E, de repente, ela começou a latir para a parede, como se alguém estivesse ali. Foi quando eu vi, por um instante, uma figura, em pé, na frente dela. Eu estava sozinha na casa. Naquela noite, eu não dormi. No dia seguinte, contei tudo ao meu marido. Ele acreditou em mim, mesmo sem ver nada. Então ele lembrou de um amigo, cuja mãe era espírita, e fomos até a casa dele. Chegando lá, ela me ouviu com atenção, e depois disse algo que eu nunca esqueci. Querida, você é médium. Naquele momento, eu entrei em pânico. Eu não queria aquilo. Eu só queria ficar em paz. Mas ela disse: você tem uma missão. Eu saí de lá, confusa, com medo e sem entender nada. Dias depois, aquilo voltou a acontecer. Fui em busca de respostas com os vizinhos. Queria saber quem tinha morado naquela casa. Foi quando uma senhora me contou que ali viveram 3 pessoas, um casal de idosos e um filho alcoólatra. O pai tinha morrido do coração. O filho morreu anos depois. E a mãe faleceu mais tarde. Então, eu não estava imaginando coisas. Eu estava vendo alguém que já havia morado lá. Eu queria sair correndo daquela casa, mas não podia. Estava recém-casada, desempregada, e a casa era dos meus pais. Então, eu continuei, mas nunca mais fiquei sozinha. Acabei voltando a conversar com a mãe do amigo do meu marido, e comecei a entender que talvez aquilo não fosse apenas medo. Talvez fosse algo que sempre esteve comigo, desde a infância. Pois, quando eu era pequena, eu via pessoas onde ninguém via. Tempos depois, acabei me mudando daquela casa. Nessa época, eu já estava frequentando uma casa espírita. E lá, tive a resposta sobre quem estava tentando se comunicar comigo naquela casa. Uma entidade veio até mim e contou que a dona daquela casa era quem estava presa lá. E era ela que vinha discutir comigo. Mas como eu apenas a via, não conseguia ouvi-la. Por isso, eu sentia aquela sensação de ódio. Ela estava com raiva, porque eu estava na casa dela. Felizmente, eu já havia me mudado. Mas fiquei triste em saber que aquela senhora, que os vizinhos diziam ser uma boa pessoa, estava presa naquele lugar. Perguntei à entidade que me atendia por que ela ainda estava lá. Ele me disse que, mesmo pessoas boas,
Muitas têm apego a bens materiais e acabam ficando presas neste plano terrestre. Então, eu pedi ajuda para que aquela alma fosse encaminhada. E naquele momento, ele se despediu de mim e disse que iria até lá, que eu poderia ficar tranquila, pois ela seria ajudada. Eu continuo vendo espíritos até hoje, mas agora eles não me dão mais medo, porque eu compreendi que nem todos são maus. Alguns estão apenas perdidos e precisam somente de ajuda. Essa foi a história da Casa Assombrada. Deixe seu like. Comente se isso já aconteceu com você, ou com alguém que você conhece. E se inscreva no canal, para sempre receber novas histórias, pois em breve eu retornarei para contar mais relatos.